noite, queridos. Boa noite, povo de Deus. Shabbat Shalom, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração, na tua casa, na tua vida, junto da tua família. Que hoje todos vocês estejam bem. Que Deus esteja cuidando da vida de cada um de vocês, das suas famílias. Que vocês tenham tido, em nome de Jesus, uma semana abençoada. E eu desejo que esse final de semana seja bênção na vida de todos vocês. Eu quero louvar a Deus por você, que já está conectado conosco, você que entrou na nossa live. Deus abençoe vocês que vão assistir essa live posteriormente. Que Deus hoje trate muito no seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a ouvir toda a mensagem de hoje, tá bom? Fica conosco até o finalzinho. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a sua vida, para a minha vida. Eu sei que nós vamos ser abençoados nessa noite. E eu quero pedir para você, compartilhe, tá bom? Aquele pedido de sempre, né? Compartilha esse vídeo com alguém, abre aí, se você pode, uma sala de vídeo, para que os teus colegas também sejam chamados a assistir essa mensagem, a assistir essa live. É uma live de Shabbat. Graças a Deus, notícias boas aí, né? A partir de domingo, nós poderemos retornar aos nossos cultos presenciais na nossa igreja. Então, depois eu falo sobre isso, mas domingo, 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, nós estaremos na Beit, celebrando ao Senhor, adorando em família. Então, se prepara aí, tá bom? Porque nós vamos adorar a Deus juntos. No começo dessa live, eu quero orar com você, feche seus olhos um pouquinho, vamos orar juntos. Senhor, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pela vida desses irmãos que já estão conectados conosco, te agradeço por aqueles que vão assistir essa live depois, que todos sejam tremendamente abençoados hoje. Que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor nos dê saúde, nos dê vida, nos dê bênção, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento da palavra, porque é um momento especial para crescermos, para aprendermos e para recebermos algo de ti, do teu trono. Fala conosco, Deus de Israel, nos abençoe. Em nome do Mashiach, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Deus seja louvado por tua vida mais uma vez. Irmãos, bom, hoje é uma celebração de Shabbat, né? E eu quero compartilhar com você hoje a paraxá desta semana, né? Paraxá significa porção, então é uma porção de estudo semanal. E essa paraxá, ela fala sobre as leis de purificação. As leis de purificação. Tudo isso está registrado no livro de Levítico, capítulo 12, a partir do versículo 1, até Levítico, capítulo 15. Mas eu não vou entrar, né, eu não vou ler esses textos. Eu quero pegar a essência desse capítulo e eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Aliás, é uma mensagem que eu já preguei anteriormente, mas é uma mensagem que hoje ela cai muito bem, ela está muito dentro do tema de hoje, tá bom? Essa paraxá se chama Tazria e Metzorá, que fala sobre as leis da purificação, fala sobre purificação após o parto, e uma série de leis que Deus instituiu, e uma delas trata a respeito da lepra. Tanto rabinos quanto sábios judeus compreendem que essa lei que diz respeito à lepra é uma lepra espiritual, ela traz um sentido muito profundo de forma espiritual. E eu também lendo, estudando, eu creio, eu acredito nisso, que ela tem uma implicação espiritual. E por que é falado muito sobre
essa implicação espiritual, porque entende-se que a fonte dessa lepra espiritual, esse princípio, tem a ver com as coisas que nós falamos, né? É conhecido como o pecado de Lashon Hará, o pecado da língua que maldiz. Eu não vou entrar nesses detalhes hoje não, eu já preguei várias vezes sobre isso, tá bom? Mas é compreendido também que a raiz desse nome, né, tem a ver com fonte, com uma fonte. E Tiago, irmão do Senhor, ele compreende isso, ele fala que a nossa língua, ela pode produzir coisas, né? Ela pode produzir coisas, ela pode incendiar uma floresta toda com aquilo que nós falamos. Então ele fala que se uma pessoa pode refrear, se conseguir refrear a sua língua, essa pessoa, ela pode deixar de cometer pecados, porque ela vai conseguir refrear também todo o seu corpo. E é um desafio muito grande para todos nós conseguirmos refrear, botar um freio na nossa boca. É um desafio muito grande nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos. Jesus disse que aquilo que nós falamos vem do nosso coração, né? Então, Deus colocou uma palavra no meu coração, um estudo no meu coração já há algum tempo. Como eu disse, eu já preguei sobre isso, mas pensando nisso, nessa fonte, ok? Nessa fonte. A Bíblia, ela nos mostra muito que nós somos uma fonte. E eu coloquei como tema para hoje, aprendendo a ser fonte. A questão não é nem como aprender a ser uma fonte. Ser uma fonte, todos nós somos. Mas a questão principal é aprendermos a ser uma fonte boa. Uma fonte que dá águas boas. E eu peguei vários textos bíblicos que falam a respeito de fontes e diversas fontes diferentes. E eu faço alusão, então, a essa diversidade de fontes. Eu comparo essas fontes com a nossa vida. Tá? Eu quero iniciar lendo um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11. Vamos lá, se você pode acompanhar comigo. Se não, depois, com calma, assista novamente essa live. Por quê? Essa live ela fica gravada aqui na minha página, ok? Fica na minha página pessoal, no Facebook. Fica também na página da Beit e também fica gravado no nosso canal no YouTube. Entra depois, inclusive se você puder, vai lá no YouTube, entra no nosso canal, aquele pedido de sempre, dá um like, clica lá para você se inscrever no nosso canal, clica também nas notificações, assim toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você será notificado. E aí você ouve novamente a mensagem, anota, se você quiser anotar agora, pega aí um caderninho de notas, uma agenda, né, o próprio celular aí, o seu bloquinho de notas, anote os textos, estude depois, vai ser bênção na tua vida, tá bom? Então eu quero começar por Isaías capítulo 58, versículo 11. Isaías capítulo 58, versículo 11. Eu estou dando um minutinho para você encontrar aí, Isaías 58, versículo 11. O texto diz assim, olha lá. E o Senhor te guiará continuamente. O Senhor guiará quem? Você, eu. Deus guiará o ser humano. E fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos. E você será como um jardim regado. Olha só, é lógico que tem todo um contexto, Isaías 58, ok? Tem todo um contexto
que nós temos que praticar para chegarmos a ser isso daqui, tá bom? Mas eu quero pegar essa parte principal que fala de jardim regado e de manancial de águas. Então ele fala assim: você será como um jardim regado, como um manancial de águas, cujas águas nunca fartam. Então perceba que o texto faz alusão a sermos um manancial, sermos uma fonte. Um manancial é uma fonte que gera água o tempo todo, ok? Eu não sei se você já viu um manancial de águas, uma fonte de onde a água brota. Então, é uma fonte que ela é infindável. A água, ela sai por essa fonte e ela vai formar um pequeno riacho, e desse riacho ela se transforma num grande rio, e ela atravessa cidades, e ela mata a sede de pessoas. Enfim, Deus está falando que nós seremos como um manancial, cujas águas nunca faltam. Agora, é lógico que nós precisamos entender conceitos de Deus, aprender coisas para sermos o quê? Um manancial bom, uma fonte boa, porque também existem, é lógico, é claro, que existem fontes cujas águas não são boas. Existe sim. Eu quero que você preste atenção nisso, né? E a Bíblia nos dá alguns exemplos, e eu quero compartilhar então esses exemplos. Primeiro eu quero que fique claro isso para você. A Bíblia nos mostra que somos como uma fonte. A questão é, será que eu e você temos sido uma fonte boa ou uma fonte de águas ruins, de águas más? Será que a água que flui de nós mata a sede das pessoas? Será que a água que vai fluir de nós pode matar a sede de alguém? Ou será que não? Eu quero lembrar algo que Jesus falou. Lembra quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana? E Jesus estava sentado no poço. Quando ela chega para pegar água, Jesus começa toda uma conversa com ela. Num determinado momento ele fala assim: mulher, se você soubesse quem é que está falando contigo, aquele que beber da água que eu der, rios fluirão do seu interior. Olha só, quem beber das águas que provém de Jesus, que provém de Deus, essa água vai fluir do interior dessa pessoa. Ele diz assim: águas que saltam para a vida eterna, águas que vão matar a sede de alguém. Em outras palavras, somos uma fonte. E eu quero agora então compartilhar com você, eu quero que você entenda. Será que nós estamos sendo fontes boas? Ou será que a água que sai de nós não mata a sede de ninguém? Ok? Vamos entender o que a Bíblia tem para ensinar a respeito disso? Vamos lá então. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 21, versículo 19. Marque aí, depois você estuda Gênesis 21, 19. Fala de uma fonte que gera vida. Olha que coisa tremenda. Vamos ler o texto. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao seu moço. Queridos, esse texto fala da história da Agar, quando Agar é então despedida da casa de Abraão. Agar vai para o deserto carregando água, carregando alimentos, mas num determinado momento o alimento acaba, a água acaba, e Agar entra em pânico, entra em desespero. Por quê? Porque o seu filho Ismael, ele iria morrer. Não querendo ver a morte do seu filho, ela deixa ele num determinado lugar e ela fica longe.
E ela passa por um momento complicadíssimo. Eu creio naquele momento que Sara busca a Deus. E olha que coisa interessante. O texto diz que Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu um poço com água. Ela foi, encheu o odre de água, ok? E deu para o seu filho beber. Uma fonte que gera vida. E quando eu estava estudando isso, o que Deus colocou no meu coração? Como é que eu posso comparar essa fonte com uma pessoa? Queridos, olha só. Uma fonte que gera vida. Nós podemos ser uma fonte que gera vida. Quem é a pessoa? Que tipo de pessoa é essa pessoa que é uma fonte que gera vida? É aquela pessoa que socorre. Aquela pessoa que dá palavras de vida para alguém. Aquela pessoa que incentiva, que motiva. Sabe, eu acho que você já deve ter passado por isso. Sabe aquele momento em que você está totalmente desmotivado, você está numa situação que parece que só existe morte à sua volta, parece que você chegou no fundo do poço, que você não tem mais esperança de nada, é igualzinho a Agar. E então, tem dois tipos de pessoa. Existe aquela pessoa que vai chegar para você e vai te dar palavras negativas, palavras ruins que vão afundar mais você, ok? Eu acredito que você já passou por isso. Você até foge dessas pessoas quando elas aparecem. Mas olha só, existem pessoas que são diferentes. Existem pessoas que são iguais a um poço, a uma fonte que gera vida. É aquela pessoa que vai e socorre na hora que alguém está precisando de socorro. É uma pessoa que chega e dá palavras de vida para alguém, que incentiva, que motiva, que põe para cima, que fala, olha, isso vai passar, isso é momentâneo, isso é o momento. Vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus. É aquela pessoa que fala, não, vamos para frente, não desiste não. É aquela pessoa que sabe, que consegue te dar uma água que mata a tua sede, que te dá a vida. Queridos, esse é o primeiro tipo de fonte que Deus deseja que nós sejamos. Uma fonte que gera vida para a vida de outras pessoas. Uma fonte que pode matar a sede de alguém, que pode motivar, que pode incentivar, que pode segurar pelas mãos, que vai socorrer quando alguém está desesperado. Deus deseja que eu e você sejamos assim. Deus deseja. Tem um texto na Bíblia que diz assim, um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te, tenha força, tenha bom ânimo. Que coisa maravilhosa. Bom, o segundo tipo de fonte é uma fonte diferente, é uma fonte tampada. Você já vai entender. Vamos lá. O texto está no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 18 ao 19. Gênesis 26, do 18 ao 19. E o texto diz assim, e tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam. Vou parar um pouquinho aqui, ok? Taparam depois da morte de Abraão. Eu já vou para o outro versículo. Olha só, Isaque, ele voltou a andar por territórios onde seu pai Abraão já tinha vivido. E o texto diz que Isaque foi e cavou os mesmos poços de água. Por que ele teve que cavar novamente? Porque os filisteus tinham tampado. Alguém foi lá e tampou, encheu de entulho, colocou terra, colocou pedra, colocou um monte de coisas e tapou aquelas fontes, tapou aqueles poços. E Isaque foi lá e cavou esses poços novamente, ok? Continuando. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale,
e acharam e encontraram ali um poço de águas vivas. Encontraram um poço de águas vivas que estava tapado. Queridos, o que é um poço de águas vivas? O que é uma fonte de águas vivas? Como eu falei no comecinho, ok? É aquele manancial, aquela fonte que você olha a água ela brota da terra, que ela borbulha, ela parece que ela está viva. Isso é chamado de uma fonte de águas vivas. Olha que coisa interessante. Aquela fonte que Abraão já tinha usado no passado, Isaac já tinha bebido água dessa fonte, os servos de Abraão, a família, os animais, já tinham bebido daquela água, aquela água ainda estava ali, a fonte ainda estava ali, era uma fonte de águas vivas, ela não parava. Mas o que foi que os filisteus fizeram? Taparam aquela fonte, era uma fonte tapada. Desde quando Abraão morreu, ninguém mais bebeu daquela água. A água existia, mas a fonte estava tapada. O que foi que Deus colocou no meu coração quando eu estudava? Que são pessoas que enterraram os seus talentos. Pessoas que têm dentro de si uma fonte. É uma fonte de água viva. É uma fonte de água que pode matar a sede de muita gente. Com palavras de ânimo, com incentivo. Pessoas que podem fazer muita coisa, que têm talentos, têm capacidade, têm dons, mas, por alguma razão, taparam essa fonte. São uma fonte tapada. Não fazem mais nada, não matam a sede de mais ninguém. Pessoas que um dia foram chamados para o ministério. Quem sabe você está me ouvindo e Deus te chamou para o ministério e você deixou o teu ministério de lado. Quem sabe você está dando 1000 desculpas para Deus para não cumprir o teu ministério. Quem sabe Deus está te chamando. Deus te deu dons, capacidade para pregar, para motivar pessoas, para fazer aconselhamento, para fazer visitas em hospitais. Quem sabe Deus te deu dons para trabalhar com ação social. Queridos, quanta coisa nós podemos fazer nesse tempo, nesses dias que nós estamos vivendo, dias terríveis. Quantas pessoas estão precisando da tua água? E muitas pessoas estão nas suas casas como se fossem um poço tampado, uma fonte tampada, que não brota água nenhum das suas vidas para matar a vida, para matar a sede de alguém. Algum tempo atrás, quando ainda estávamos fazendo culto presencial, nós fizemos um seminário de ativação de dons e ministérios. E aí? Pronto para colocar os seus dons e ministérios em prática? Deus está falando com você, querido, você que está em casa. Quem sabe essa palavra é para você. Vamos destapar essa fonte, vamos tirar o entulho que a vida colocou, ok? Quem sabe você foi machucado pelos ministérios, pelas igrejas, por pessoas por onde você passou e você resolveu falar assim: a partir de hoje eu cruzo os meus braços, a partir de hoje eu não faço mais nada. E está aí hoje como uma fonte tampada, ok? Deus quer agir na tua vida e quer que essa água brote de novo e mate a sede das pessoas. Terceiro, vamos lá. Uma fonte somente para multidões. É forte isso, hein? Gênesis capítulo 29, versículos 2 e 3. Gênesis 29, 2 e 3. O texto diz assim: e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados juntos ao poço, porque aquele poço porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. Era um poço que servia para tirar a água e matar a sede dos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Esse poço, essa fonte também estava tampada, ok? Mas olha só, ali ajuntavam-se
todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas. E tornavam a colocar a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Quero que você entenda essa história. Era um poço que servia para matar a sede, mas tinha que existir uma multidão. Se fosse para um rebanho só, esquece. Ninguém ia se preocupar em tirar a pedra, tirar água e dar água para aquele rebanho. Se fosse para uma pessoa matar a sede, o cara morria de sede. Aquele poço ia continuar tampado. Ou seja, só tiravam a pedra daquele poço, só destampavam para tirar água, se fosse para uma multidão. E o que Deus falou comigo foi que esse poço, ele se assemelha muito a pessoas que buscam status, posição social, querem aparecer. Isso me lembra alguns fariseus, eu acredito que não eram todos, tá bom? Mas Jesus falou de certos fariseus hipócritas. Jesus disse, não façam como eles, que quando eles vão orar, eles vão para o meio das praças, nos cantos das praças, e eles oram a Deus com as mãos levantadas, buscando aparecer. Queridos, nós estamos vivendo um tempo assim. Muito status. Sabe, eu até faço algumas propagandas e coloco lá uma vez ou outra a minha foto, mas não gosto muito não. Tá? Primeiro porque vai assustar todo mundo, e segundo porque eu não estou aqui para aparecer. Mas hoje, tudo leva a aparecer. As fotos de propagandas, a pessoa está num gesto de concentração, de fé. Estou há 40 dias orando por você. Queridos, para que isso? Às vezes, olha, nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos assim, uma fonte que quer dar água para multidões. Se nós tivermos que matar a sede de uma pessoa, olha que coisa fantástica, Jesus vai para Siquém, para aquela cidade, senta-se ali junto ao poço e espera para tratar na vida de uma mulher. E algumas pessoas buscam status, querem aparecer, posição social. Eu vou pregar, mas eu só prego em igrejas para que tenham lá 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Isso é perigoso. Eu prego, mas olha só, quantas pessoas... Uma vez alguém ligou para mim e falou assim, pastor, eu queria fazer uma campanha na tua igreja, tal, faz muitos anos isso. Eu deixei ele falar, falei, é. E me diga uma coisa, pastor, quando é o maior culto da sua igreja? Eu falei, Jesus. Falei, cara, é o seguinte, meu irmão. Naquela época, eu era pastor de uma igreja, era um tabernáculo de madeira, queridos. O começo do nosso ministério pastoral era um tabernáculo, um salãozinho feito de madeira. E eu falei, meu irmão, você tem certeza que você quer ir pregar na minha igreja? Em vez dele falar, pastor, qual que é o menor culto? Eu quero ir lá para pregar no menor culto, para a gente chamar pessoas, para a gente orar pelas pessoas. Não, eu quero ir no maior culto. Qual é o maior culto? Falei, cara, é o seguinte, minha igreja é um tabernáculo de madeira. Quando chove, entra água lá dentro. Um povo simples, pequeno. Assim. Você tem certeza? Você quer... Não, sabe o que é? A gente pode ver uma outra hora. A gente marca. Você está entendendo o que eu estou falando? Queridos, toma cuidado. Toma cuidado, porque não é isso que Deus espera, não. Deus não deseja que sejamos uma fonte só para multidões, não. Deus permita que nós preguemos para multidões, que abençoemos muitas pessoas.
Mas Deus nos dá a oportunidade muitas vezes para abençoar a vida de uma pessoa, assim como Deus fez com o Filipe. Jesus fala para Filipe, o Espírito Santo fala para ele, desce lá, vai lá, naquela estradinha, tem uma pessoa lá. E o Filipe foi lá, quem era? Um eunuco que estava lendo um trecho bíblico. Filipe fala para ele, olha só, você entende o que você está lendo? Não, não entendo, não tem quem me ensine. E Filipe começa a ensinar aquele homem. Passa perto de um local que tinha água, ele fala assim, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Olha que coisa tremenda, uma vida sendo transformada, porque alguém serviu para ser uma fonte, para matar a sede de uma única pessoa e não de multidões. Vamos para frente rapidinho aqui, uma fonte de águas amargas. Olha, tem muitas pessoas que são fontes assim. Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, versículo 23 ao 25 diz assim, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Aliás, o nome Mara significa águas amargas. Ok? E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um pedaço de lenha, que ele pegou, lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Queridos, muitas pessoas têm se tornado como as águas de Mara, uma fonte de águas amargas. O que é isso? Quem são essas pessoas? São pessoas amarguradas, cujas palavras acabam sendo duras. Sem querer, muitas vezes, nós nos tornamos pessoas assim. A vida nos torna assim. Pessoas que foram machucadas demais com a vida, por N situações. Algum tempo atrás tinha alegria, felicidade, expressavam alegria. Hoje você olha para a pessoa está amarga, dura. Sabe aquela pessoa que quando você encontra com ela, e eu já vi muito disso, acredite, olha, infelizmente eu já vi isso até dentro da igreja. Você pergunta, oi irmão, como é que você está? Tudo bem? O que tem de bom? Tem nada de bom. Já viu alguém falar desse jeito? Você já falou desse jeito? Então é para você a mensagem. Fica bravo não. É Deus querendo te curar. Queridos, às vezes nós nos tornamos assim, a vida nos torna águas amargas. Uma fonte que tem águas amargas dentro. Que quando essa água sai, os nossos atos, nossos gestos, nossas atitudes, nossas palavras, são palavras duras, que machucam, que destroem, que matam. E nós, às vezes, nos tornamos tão amargas que as pessoas se afastam da gente. E as pessoas até perguntam, eu não sei o que acontece, porque eu chego num lugar, as pessoas saem, eu quero falar alguma coisa, as pessoas não prestam atenção, as pessoas não gostam de mim. E muitas vezes a pessoa não olha no espelho, ela não vê que ela está sendo, desculpa o que eu vou falar, mas é verdade, a pessoa está sendo insuportável. Às vezes ela não tem culpa, como eu falei, foi a vida que tornou ela amarga. Mas, queridos, assim como Deus mostrou para Moisés algo, falou, Moisés, pega essa lenha, joga nas águas, eu vou curar essas águas. Deus pode curar a amargura do teu coração, a amargura que você tem dentro de si, para que as águas que saem de você sejam águas boas, que vão matar sede e que não sejam águas amargas, tá bom? Uma outra fonte é uma fonte que serve para esconderijo. Como assim? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 17, livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 18 e 19, diz assim, e entraram na casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio. E para lá desceram para dentro daquele poço. E aquele homem tomou a sua mulher, aliás, tomou a mulher, a tampa, a mulher daquele homem tomou a tampa do poço, estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos descascados sobre ela. E assim, nada se soube.
Esse texto fala de alguns homens que se esconderam dentro de um poço, e aquela mulher jogou a tampa em cima, colocou grãos ali, como quem diz, olha, esse poço está tampado, não tem nada aqui dentro, ou só vai abrir para tirar a água depois. Colocou grãos ali, os grãos estavam secando ao sol, e alguém mal prestou atenção que aqueles homens estavam lá dentro, escondidos dentro daquele poço. Uma fonte que serviu para esconderijo. Queridos, que tipo de pessoas são essas? São pessoas que não humilham. Pelo contrário, elas edificam, elas levantam, elas escondem, elas servem como abrigo para outras pessoas. Sabe aquele momento em que você pode servir de abrigo para alguém? Você pode servir como um esconderijo para alguém que a pessoa fala, olha, nesse momento eu quero estar longe de tudo, eu quero me esconder de tudo. Você fala, tudo bem, fique tranquilo. Eu vou abrigar você. Eu vou estar junto com você, eu vou ajudar você. Fica tranquilo, sossega, tenha calma. Sabe, são pessoas também que sabem guardar segredos, queridos. Sabe quando alguém chega e fala, eu preciso compartilhar uma coisa com você que está me machucando, mas não passa isso para ninguém, não fala isso para ninguém. E você serve como um abrigo para essa pessoa, como um esconderijo. A pessoa confidencia algo para você e você ouve, você ajuda, você aconselha, mas você não sai esparramando para as pessoas. Pessoas que servem como uma fonte para esconderijo. Que coisa boa é essa? Um outro tipo de fonte é uma fonte que traz morte. Existe, tá? A Bíblia fala sobre isso. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 19. Segundo Reis 2:19 diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que a terra é boa a habitação, essa cidade é boa para morar, como o Senhor mesmo vê. Porém, as suas águas são más e a terra é estéril. Queridos, eu fico imaginando se uma mulher grávida tomasse daquela água, das águas daquela terra. Com certeza ela abortaria, ela perderia o seu bebê. Por quê? Porque as águas eram más. Existia alguma contaminação naquelas águas. E então aquelas águas, quem bebesse, certamente teria problemas de saúde, porque as águas eram más. Eles queriam habitar na cidade, a habitação era boa, a casa era boa, mas não dava para habitar ali, porque as águas não prestavam. E quando eles procuram o profeta Eliseu vai fazer um ato profético. E a Bíblia diz que ele sara aquelas águas. Levando isso para o lado então espiritual agora, ok? Que tipo de pessoas são pessoas assim? Fonte que traz morte, que gera morte. São pessoas cujas palavras matam e cujas atitudes machucam. Olha só. Queridos, muitas vezes nós somos assim. Faz uma reflexão aí, tá bom? Muitas vezes, quantas vezes nós damos palavras para os nossos filhos, para as nossas esposas, né? Para os maridos. Quantas vezes? Palavras que machucam. Palavras que com o tempo vão gerando morte, vão contaminando. Até que chega uma hora, o casamento acaba. Os filhos não querem mais nem sequer ver a cara da mãe ou do pai. Inimizade entre irmãos, problemas familiares, problemas de relacionamentos, até mesmo entre amigos. Amigos que deixaram de ser amigos. Por quê? Porque não aguentaram mais. Porque a determinada pessoa só dá palavras que matam. As atitudes machucam. São fontes que geram morte. Nós precisamos, se você é uma fonte assim, você tem que buscar a Deus assim como buscar o profeta Eliseu. E falar, Senhor,
A minha casa é uma casa boa, mas eu sou uma fonte que gera morte. Eu estou matando a minha família com as minhas atitudes, com os meus atos, com as minhas palavras. Porque assim, irmãos, vou dizer uma coisa para você. É fácil a gente pensar nessa hora, eu conheço alguém assim, mas muitas vezes nós não olhamos para nós. Muitas vezes nós não reconhecemos que nós somos assim. Então Deus quer que hoje nós façamos aí uma introspecção, né, uma reflexão e verifiquemos se nós não somos desse jeito, tá bom? Por outro lado, nós temos uma fonte de águas que saram. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, a história de Naamã, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne, o seu corpo, se tornou como a carne de um menino e ele foi purificado. Ele foi purificado porque ele desceu nas águas e eram águas, não que aquelas águas fossem milagrosas, tá bom? Mas por causa da palavra profética do homem de Deus. Mas eu quero levar para o lado espiritual, quero que você entenda que nós precisamos ser uma fonte que gera o quê? Que gera cura. Nós precisamos ser uma fonte de águas que saram as pessoas. Que tipo de pessoas são essas? São pessoas cujas palavras curam, cujas palavras limpam, cujas palavras purificam. Que coisa boa você sentar com alguém que está machucado e a tua palavra trazer cura para o coração daquela pessoa. Nem sempre isso acontece. Às vezes alguém vai sentar para conversar e inflama mais ainda. A pessoa já está com ira, fica mais irado. A pessoa está com raiva e alguém vai e fala coisas que deixa com mais raiva ainda. Queridos, Deus quer que nós sejamos uma fonte, tá bom? Uma fonte de águas que saram as pessoas, que curam as pessoas. Pessoas que deem palavras de bênção, de sabedoria, tá bom? Também, eu estou acabando, existe, de acordo com a Bíblia, uma fonte para descanso. E aí nós vamos olhar lá para a história de Jesus, João capítulo 4, versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Como é bom, queridos, nós termos uma fonte onde nós podemos assentar para descansar. Sabe, sentar do lado de pessoas que levam descanso, que trazem descanso para o coração, que trazem renovo, que trazem transformação. O próprio Senhor Jesus fez isso na vida daquela mulher que estava cansada. Eu já preguei sobre isso, tem algumas lives aí, tem uma live minha que eu falei sobre isso. Aquela mulher estava machucada, vinha de casamentos frustrados, sabe? Ou então de casamentos cujo marido, quem sabe, morreu. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas ela estava ferida. E Jesus começa a tratar aquela mulher. Ela foi buscar água num horário que ninguém ia. Por isso nós sabemos que ela estava machucada, em depressão. E Jesus trouxe renovo para a vida dela, transformação, descanso. Assim como ele sentou sobre aquela fonte, ele foi uma fonte de descanso para a vida daquela mulher. Que nós possamos entender isso, aprender com isso. Ok? Também existe mais uma fonte. A fonte que é uma fonte de águas eternas. Eu vou agilizar aqui para você entender, porque eu quero terminar rápido essa mensagem. Mas olha só, uma fonte de águas eternas. João capítulo 4, versículo 14. Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Fonte de águas eternas, pessoas que transmitem bênçãos a vida toda para outras pessoas. Que coisa linda, né? Também a Bíblia fala de uma fonte sem água, uma fonte seca. Segundo Pedro 2,17, diz assim: estes são fontes sem água, são como nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas
eternamente se reserva. E quem são esse tipo de pessoa que são como uma fonte seca? São pessoas vazias. Não transmitem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tudo que ele fala não dá nem para levar em consideração. Não dá nem para você. Você fala, olha, tudo que essa pessoa fala não significa nada, não transmite nada, não traz vida, não traz morte, não traz nada, é seco. Tá? É aquela pessoa que pode estar a maior alegria do mundo, a pessoa está ali. Nada tá bom. Se chove, não tá bom. Se não chove, não tá bom. Se faz calor, não tá bom. Se tá frio, não tá bom. Nada tá bom. Tá de mal com a vida, de mal com o mundo, de mal com as pessoas. E lógico que tudo que ela tem para transmitir é mal. Então ela não transmite nada de bem. Também a Bíblia chama isso de falsos mestres, falsos profetas. São pessoas que pregam, que cativam, mas a palavra está distorcida. Quantas mensagens cheias de heresia, mensagens sem profundidade, mensagens... Queridos, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que levar em consideração. A Bíblia fala de falsos mestres. Jesus falou de falsos mestres, falou de falsos profetas. Os apóstolos tiveram inúmeros problemas. Hoje existem inúmeros. Não transmitem nada de bom, porque a palavra está totalmente distorcida nas suas vidas. Bom, a questão em tudo isso não é simplesmente ser uma fonte. Como eu disse, fonte todos somos. A questão é como ser uma fonte de águas boas. Tem alguns conselhos. Rapidamente. Primeiro, beba da água que Jesus dá. A Bíblia chama da água que Jesus dá, chama de Torá do Mashiach. Chama de a lei de Cristo. Todos os ensinos que Yeshua, que Jesus deu. O que Jesus ensinou? A Torá. A Torá. Algumas pessoas acham que Jesus veio para abolir a lei, para abolir a Torá. E Jesus falou, olha, não pensem que eu vim abolir a lei, que eu vim mudar, nada disso. Eu não vim fazer isso. Vai passar o céu e a terra e essa palavra não vai passar. Só que Jesus ensina o quê? A Torá de acordo com a visão de Deus. Ele vem para trazer a revelação plena da Torá. Profunda da Torá. E não distorcida como estava nos seus dias. Assim como hoje, muita coisa está distorcida. Então, beba da Torá do Mashiach. Beba da Torá do Messias. Beba dos ensinos que Jesus tem para a tua vida. Segundo, aprenda da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Para você não beber águas ruins. Para não beber falsos ensinos. Para não beber mensagens heréticas. Ok? Aprenda para que, se você aprender, isso vai gerar em você também palavras boas, ensinos bons, que você vai transmitir para outras pessoas. Pratique a palavra. Viva a palavra. Não adianta entender e não ser praticante. E cuide da sua fonte. Cuide da sua fonte. Cuide do que você bebe. Cuide do que está dentro de você. Porque o que está dentro de você é o que você vai dar para as outras pessoas. Ok? Queridos, eu quero orar com você. Feche os seus olhos um instantinho. Nós temos algo para pedir a Deus hoje. Senhor, eu entendo que nós somos uma fonte. Nem sempre somos uma fonte boa. Às vezes as nossas águas estão amargas. Às vezes a nossa água já está trazendo morte para a vida das pessoas. Às vezes nós já secamos, somos uma fonte seca que não mata a sede de mais ninguém. Senhor, quantas vezes nós somos uma fonte, mas não somos uma fonte boa? A questão hoje é que nós queremos ser uma fonte boa.
que tenha águas boas, águas que vão matar a sede das pessoas. Que o Senhor nos ensine a dizer palavras, que saiam palavras da nossa boca, apenas palavras que vão trazer vida, que vão trazer ânimo, que vão trazer força, que vão levantar pessoas, que vão edificar pessoas, que vão construir a vida das pessoas. Não permita que nós sejamos uma fonte ruim, uma fonte má, que vai trazer coisas más para as pessoas. Eu aproveito essa oração para pedir por cura. Cura do Covid, cura de doenças na alma. Cura, Senhor, as pessoas que agora estão sofrendo, machucadas. Machucadas porque perderam pessoas queridas. Quantas pessoas queridas se foram por causa do Covid? Quantas pessoas, ó Deus, agora, porque estão enfrentando essa situação difícil, estão maldizendo tudo, maldizendo ao Senhor, maldizendo a Deus, maldizendo o mundo, maldizendo o presidente, maldizendo governadores, maldizendo prefeitos, maldizendo a vida, maldizendo tudo. Deus, limpa nosso coração, que nós sejamos uma fonte boa, tanto nas coisas que nós vamos falar, quanto nas nossas atitudes, quanto também nas coisas que vamos postar. Que o Senhor traga cura para a nossa nação, saúde e vida, e socorro, porque muitas pessoas estão precisando agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando no finalzinho dessa live, uma live especial de Shabat, e eu quero então lembrar algumas coisas importantes aqui para você. Eu quero que você dê uma olhadinha, tá bom? Aqui do lado, a partir de domingo, nós estaremos de volta fazendo cultos presenciais na Beit, na nossa casa. Beit é casa, na Beit Lehem ou Bethlehem. Beit Lehem significa casa do pão. Belém, ok? No hebraico, Beit Lehem significa casa do pão. Nós vamos estar lá na Beit, lá na nossa igreja, adorando a Deus, fazendo entregando para Ele o nosso culto de domingo, nossa adoração em família. Vamos estar juntos, que bom, com todos os cuidados, todos de máscara. Vocês que são da Beit já sabem. Você que não é da Beit, mas quer nos visitar, queridos, aproveita. A igreja está sendo aberta, esse é o momento para nós adorarmos a Deus juntos, é o momento para irmos orar a Deus pela cura, pela solução dos problemas. Nós vamos ter orações especiais, e eu quero convidar, vai participar conosco, tá bom? Nossa igreja, ela fica aqui próxima ao centro da cidade de Jacareí, próxima à Praça dos Três Poderes, próxima à prefeitura, ao fórum, a Câmara Municipal. Queridos, da Praça dos Três Poderes até a nossa igreja é questão de 2, 3 minutos de carro, tá bom? A pé demora um pouquinho mais, mas de carro 2, 3 minutos você está ali. É rápido, queridos. Talvez nem 2, 3 minutos. É rápido demais, é muito próximo. Tá? É um bairro chamado Cidade Jardim, muito próximo. Na Avenida Moriaque Ueno, 918. Eu quero esperar você. Agora, preste atenção. O culto será somente às 9h30, 9h30 da manhã. Tá bom? Será um culto com todo cuidado. Vamos fazer um culto mais breve, mais rápido. Não estamos tendo aglomeração. Temos um espaço ali muito bom, dá para mantermos distanciamento, como pede o protocolo de 1,5 metro de uma pessoa para outra, todos com máscara, com álcool em gel disponibilizado na igreja toda, para que vocês possam ter todo cuidado. Vá, e eu vou dar um conselho para você. Leve, ok? Uma garrafinha de água. Leve a sua garrafinha de água. Por quê, queridos? Para evitar ficar colocando a mão no bebedouro,
aí um põe a mão, o outro põe a mão, um põe a mão, o outro... Eu tirei o bebedouro, tá bom? Tá quente, tá calor, então o que você faz? Leva a tua garrafinha de água. Assim você está com sede, você tem a tua água para você beber. Ninguém vai ficar colocando a mão. Beleza? Combinado? Então eu quero esperar você domingo de manhã, 9h30, na Beite, Avenida Moriá Ueno, 918, Cidade Jardim, aqui em Jacareí. A segunda coisa que eu quero falar para você é para você visitar a nossa página, a página da Beite no Facebook. Lá nós temos fotos, mensagens, vídeos, tá bom? Visita. Você, quem sabe, não conhece a Beite ainda, aproveita, visita também a página, onde você vai ficar conhecendo o nosso ministério. Uma outra coisa que eu quero convidar você para acessar o canal da Beite no YouTube. Quando eu terminar aqui, tá bom? Assim que eu terminar a live, eu vou colocar na minha página alguns links. O link do YouTube, o link da página também, da página da Beite aqui no Facebook. Para quê? Para você acessar, tá bom? Uma última coisa, eu quero convidar você a abençoar, a semear nesse ministério, a semear nessa obra. Queridos, nós estivemos fechados durante todo esse tempo. Vamos retornar aos nossos cultos presenciais, graças a Deus. Mas, queridos, as contas continuam. As contas de uma igreja continuam. Por quê? Porque nós pagamos aluguel. Estamos orando a Deus para que Deus opere um milagre e aquele local possa ser nosso. Nós estamos orando a Deus para termos o nosso templo. Mas olha, enquanto não temos, nós pagamos aluguel e tem tanta conta para pagar. Queridos, você pode abençoar essa obra. Eu tenho um sonho de que nós tenhamos fundos, dinheiro, condições financeiras. Para quê? Para ser rico? Não. Eu tenho desejo de termos o suficiente para fazermos cesta básica e socorrer quando alguém precisa. Sabe? Eu tenho desejo de que não falte dinheiro para a Beite, para que nós nunca tenhamos problemas financeiros. Então você pode ser uma bênção nesse momento. Se Deus estiver tocando no teu coração, pega teu dízimo, pega a tua oferta. Aliás, eu agradeço a Deus pelas pessoas que enviaram seus dízimos para nos ajudar a cumprir as obrigações da Beite. Eu quero orar por você nesse momento, mas também quero orar por você, que agora, quem sabe Deus está tocando no teu coração e você está falando assim, eu vou enviar uma oferta. Como você vai fazer isso? Aí embaixo, assim que terminar, eu vou colocar na minha página as informações como você pode abençoar. Aliás, eu vou colocar até agora, tá bom? Eu vou colocar aqui nos comentários. Pronto, está nos comentários aqui dessa transmissão a informação como você pode abençoar o nosso ministério enviando a tua oferta, teu dízimo, enfim. Se você quiser, olha na minha página, todas as informações estão lá. Feche teus olhos mais um instantinho, essa oração, eu vou abençoar aqueles que enviaram seus dízimos e ofertas, vou abençoar você que vai ofertar e também vou orar para encerrarmos essa transmissão. Pai querido, eu te agradeço por esse irmão que agora foi tocado por teu Espírito e ele vai enviar uma oferta para abençoar o ministério da Beite. Ele vai nos ajudar a cumprir as obrigações desse ministério. Que o Senhor recompense, que o Senhor multiplique em bênçãos de prosperidade, de emprego, que o Senhor cuide desse irmão, dessa irmã. Aleluia, porque o Senhor não deixou faltar emprego para ninguém da Beite. O Senhor, aliás, trouxe emprego nos momentos de pandemia. O Senhor trouxe promoções no momento de pandemia. Eu só posso te louvar e te glorificar, que não nos faltou nada. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Abençoe todos que enviaram seus dízimos e suas ofertas. Eu consagro os dízimos, eu apresento as ofertas ao Senhor, porque elas estão nos ajudando a cumprir as obrigações da casa do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu estou encerrando essa transmissão, essa live de Shabat.
Que vocês tenham um sábado repleto de paz, de bênção, de graça, de prosperidade, um final de semana abençoado. E olha lá, espero você domingo, 9h30, 9h30 da manhã, na Beit, para juntos celebrarmos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor olhe para ti, que as misericórdias do Senhor te alcancem e que Ele te dê a paz, em nome de Yeshua. Amém e amém. Queridos, Shabbat Shalom.